A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Estamos no 23º dia da nossa campanha e falando sobre a nossa mente. O tema hoje é uma mente forte. Conheça o caráter de Deus e você não vacilará na fé. Conheça o caráter de Deus e você não vai vacilar. Ou seja, irmão, não seja aquele crente vacilão. Muita gente que é vacilona. Não seja um crente vacilão. O versículo do dia hoje está em João 16:33, nós falamos muito sobre esse versículo, vamos repetir até que isso entre no seu coração. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que o nosso Senhor Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também irão vencer. E a gente fala isso constantemente. Um filho de Deus, um cristão, ele está isento de problemas? Não. O Senhor Jesus deixou claro que nós teríamos aflições, só que existe uma enorme diferença em nós termos aflições e nós sermos guiados por Jesus Cristo. Vocês vão ter aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E todo mundo passa por aflição. A diferença é que alguns são mais atingidos na mente. Sendo assim, algumas pessoas têm um dano maior na sua mente. E eles ficam vulneráveis, eles não conseguem protegê-la. Então nós temos que ver quais são as nossas atitudes quando vêm as dificuldades. Como é que fica a nossa mente? Qual o dano que é causado na nossa mente quando surgem as dificuldades e as adversidades? Alguns cristãos, quando vêm as dificuldades, as adversidades, eles decidem orar, jejuar, mergulham na palavra de Deus, creem nas suas promessas e passam por isso sem nenhum dano, nenhum arranhão, nada que prejudique a sua fé. Em contrapartida, tem muitos que não têm essa postura, eles têm uma mente vulnerável e se afundam mais e mais no problema. Uns saem mais fortes, outros saem destruídos. Então não seja um crente vacilão, fortaleça a sua mente em nome de Jesus, na palavra de Deus. E como você está se posicionando nos momentos de aflições? Como você está se posicionando? Talvez você tenha tido uma aflição, uma dificuldade essa semana, ou talvez não, ou talvez no dia de hoje, ou faz algum tempo, mas como você está se posicionando, ou como você se posicionou diante das dificuldades. Entenda uma coisa, todas as pessoas querem conquistar coisas grandes, mas poucas conseguem de fato. Por quê? Porque no caminho da conquista sempre existirá um caminho de problemas, de lutas, de aflições, mas tudo depende da postura que nós encaramos isso. Para conquistar grandes coisas é preciso enfrentar problemas e dificuldades e aflições igualmente grandes. Nós vemos o exemplo de José do Egito, mas antes disso, entenda uma coisa, existe uma promessa, mas até chegar a essa promessa, existe o caminho e o processo que você passa. O problema é que muitos não conseguem atravessar esse processo, não conseguem atravessar esse caminho, porque não tem a sua mente forte em Jesus Cristo. Existe uma promessa, só que existe um trajeto que você tem que realizar, que você tem que fazer. E agora sim eu vou dar o exemplo de José. Como foi a vida de José? José recebeu uma promessa de Deus, teve sonhos que o próprio Deus deu a ele, só que até essa promessa se concretizar, até essa promessa se realizar, José passou por grandes dificuldades. Foi vendido pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi preso, ficou na prisão. Depois disso, passou por várias coisas e depois ele chegou à promessa em ser governador do Egito. Então existe um longo caminho entre a sua promessa e o trajeto, o processo que você tem que enfrentar. Para isso você precisa ter uma mente forte, você precisa fortalecer a sua mente em Deus. A gente pode ver também em Abraão. Com Abraão foi a mesma coisa. Abraão tinha promessas grandiosas e Deus cumpriu essas promessas. Só que Abraão também passou por várias dificuldades. Ele teve que esperar um longo tempo até ter o seu filho.
mesmo já estando velho. E quando teve o seu filho, Deus provou Abraão, e ele passou por várias dificuldades a ponto de levar o seu filho e oferecê-lo a Deus. Então sempre teremos desafios proporcionais ao tamanho daquilo que queremos conquistar. A pergunta é a seguinte: a sua mente está preparada para isso? Eu não sei como você está encarando esses 40 dias que nós estamos fazendo de devocional. Talvez você esteja até interessado, lendo o livro, assistindo os devocionais, mas você precisa aprender a fortalecer a sua mente em Deus. Precisamos reconhecer que Deus nunca nos pedirá algo que já não tenhamos para entregar. Mas como é fácil a nossa mente se embaralhar durante o caminho da conquista. O Senhor nos promete e Ele dá condições da gente trilhar nesse caminho. Mas muitas vezes a gente embaralha a nossa mente, a gente fica confuso e a gente dá vazão, como dissemos em devocionais anteriores, a pensamentos destrutivos. É por isso que conhecer o caráter de Deus, que lhe fez a promessa, é fundamental, e Abraão entendia bem isso. Abraão entendia e conhecia o caráter de Deus, por isso ele viveu a promessa de Deus. Eu já disse algumas vezes, Deus está acima de qualquer suspeita. Você tem que confiar no caráter do Deus que você serve. Um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está acima de qualquer suspeita. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a dificuldade que Abraão passou. Esse texto aqui está relacionado quando ele chegou, foi subir ao monte para poder fazer o sacrifício a Deus, sacrificar o seu filho Isaque. E ele disse: nós já iremos voltar, iremos adorar ao Senhor e retornaremos. Abraão estava mentindo então, sendo que ele sabia que iria sacrificar o seu filho? Talvez você pode achar, não, Abraão deu uma desculpa ali, mentiu. Não. Lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, é o que diz, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o que diz o texto, considerou Abraão que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então Abraão não mentiu. Ele não falou, eu vou ali, depois eu volto com o moço. Abraão tinha convicção que Deus ressuscitaria o seu filho mesmo dos mortos, que Deus faria o milagre, mas que ele traria Isaque de volta. Nem que tivesse que ressuscitar Isaque, Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. Esse é o caráter do Deus que você serve, um Deus que cumpre promessas. Você não pode ter uma mente doente, mas você precisa crer que Deus é poderoso e irá cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Não foi o que pessoas prometeram na sua vida. O que Deus cumpriu na sua vida, Ele irá cumprir. Para isso você tem que ter uma mente forte. Precisamos conhecer o caráter de Deus. E o contrário disso que nós não podemos ter é uma mente passiva, que não reage. Recebe as informações, mas não reage. Um exemplo é você participar desses dias de fé e milagres e não ter nenhuma mudança. Quando lemos ou ouvimos algo que deveria produzir mudança, e isso não acontece, é porque a recebemos como uma mentalidade passiva. Alguns ainda pensam, se é preciso enfrentar um grande problema para conquistar algo grande, eu prefiro continuar pequeno. Muitos falam, não, eu não quero enfrentar dificuldade, eu não quero ter que lidar com nada. Ficam no conformismo, acomodados. Tudo bem, você vai viver uma vida simples, talvez sem muitas conquistas. O Senhor te ama do mesmo jeito, mas se você deseja conquistar coisas maiores, coisas grandes, então você tem que enfrentar o desafio e não continuar acomodado. Olha o que está registrado lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meu irmão, como eu já disse em devocionais anteriores, pare de deixar a sua mente vagando, domine-a, e serão grandes vitórias e conquistas. Firme os seus pensamentos na rocha, que é Jesus Cristo. Não seja um crente vacilão. Vamos lá, meu irmão. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.